conheces bem, tu sabes como sou. Não há como me esconder de ti, pois sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Aleluia! É esse amor que nós tanto falamos. Um amor ao ponto de se entregar. Entregar ao seu filho a sua própria vida numa cruz. Porque sabem, se calhar eu perguntasse a vós se estavam dispostos a morrer por alguém. Talvez alguém que divide a casa contigo, quem sabe. Um justo, alguém que fosse mesmo bom. Mas sabem como é que é o amor de Deus? Romanos capítulo 5 vai nos afirmar dos versos 6 a 8 uma verdade fantástica. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Glória a Deus. É esse amor que nós estamos aqui a celebrar. É por esse amor, é por causa desse ato feito na cruz que nós estamos aqui. E se tu entendes esse ato, se tu reconheces esse amor, vamos juntos ficar de pé e vamos exaltar. Porque ele veio da terra, ele veio à terra, ele morreu numa cruz, mas ele ressuscitou. E vamos mesmo exaltá-lo com curtas frases de louvor. O irmão poderá fazer isso. Vamos começar aqui à frente com a Thaís. A oração dela parece que vale por duas nesse momento. Ela vai falar uma curta frase, os irmãos poderão se juntar e quando houver um momento maior de silêncio, eu termino com uma oração. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça e pela tua infinita misericórdia para conosco. Obrigado. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor se encontra aqui presente junto conosco. Obrigado, Senhor, por tu és o nosso Deus, por nos mostraste o teu caminho, por nos salvaste, Senhor, por este teu Filho que cada um de nós, ó Pai.
Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo para pagar o alto preço por cada um de nós. Obrigado, meu Pai, por podermos falar diretamente contigo. Obrigado, Senhor, por permitir estarmos aqui a louvar, a falar e a exaltar. Deus Pai, eu te agradeço pela nova vida que o Senhor nos dá e pela felicidade que nós encontramos em estar reunidos aqui hoje. Obrigada, Senhor, pela salvação e vida eterna que nós temos através de Jesus Cristo. Deus, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. Hoje, essa alegria, essa felicidade e essa paz de estarmos aqui reunidos foi comprada pelo teu sangue. Eu te agradeço, Senhor, porque tu nos amastes a tal ponto que te entregaste por nós. Obrigado, Senhor, porque ao olhar para a cruz, nós reconhecemos sim a nossa pequenez, reconhecemos sim os nossos pecados, mas acima de tudo reconhecemos o teu amor. Reconhecemos a tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. E graças a esse sacrifício nós experimentamos a tua paz. E a tua paz te pedimos também para aqueles que nesse momento sofrem, quer na Ucrânia, quer na Rússia, quer, ó Deus, em qualquer lugar onde a tua paz não esteja a ser experimentada. Que essas pessoas possam experimentar da tua paz em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica todos juntos em uma só voz. Ela vai estar em diferentes passagens bíblicas. Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, 1 Pedro capítulo 2, 22 a 24 e finalmente Mateus 27, do 27 ao 31. São vários versículos que falam uma só verdade. Vamos todos ler. Podem sentar, vamos cantar o último louvor sentados. É um louvor que tem o tema cegueira e vista. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Eu queria desafiar a cada um dos irmãos hoje a pensar naquela cena, naquela cruz, e lembrar que Ele fez isso por amor a ti, por amor a mim.
tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu, o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua. Foi na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé Que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Aleluia. Ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas que entregaremos à saída. Nosso Deus e nosso querido Pai, nesta manhã e neste lugar queremos elevar a nossa voz para chegar até Ti em nome do Teu amado Filho Jesus, para manifestarmos a nossa gratidão por tudo que somos, por tudo que temos e, sobretudo, especificamente neste momento, para nos alegrarmos por podermos estar no melhor lugar onde podemos estar, que é estar na Tua casa, juntos e unidos, para podermos
livro de Isaías, capítulo 53. O texto que nós vamos meditar hoje, esta manhã. Isaías 53, a partir do 4º verso. O profeta tem uma visão extraordinária daquilo que é a pessoa do Senhor Jesus. E, meus irmãos, eu vou-vos pedir que não leiamos apenas a partir do verso 53, mas do 52, verso 13. E no 52, capítulo 52, verso 13, nós lemos: Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. E, meus irmãos, nós olhamos o texto e dizíamos assim: mas o profeta está a falar de quem? De alguém certamente muito sofredor, com uma aparência desfigurada, alguém que seria desprezível. E ele continua: assim borrifará, a minha tradução tem borrifará, não sei que expressão, tem a vossa. Aspergirá, aspergir, tirar, portanto é separar, é espalhar. Borrifará muitas nações e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que eles não ouviram entenderão. E o profeta continua um discurso para chamar a atenção daquilo que vai acontecer e que vai acontecer por alguém que fará com que aqueles que entendem perceberão que por muito poder que tenham, afinal não têm poder nenhum, e por muita dificuldade que tenham, dando ouvidos, eles entenderão. E entenderão o quê? Verso 53, verso 1, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E o profeta insiste nesta ideia. Esta pessoa de quem eu falo era tudo menos atrativa. Era tudo menos simpática, diríamos na nossa linguagem mais atual. Era tudo menos alguém que nos atraísse para si, porque não havia nada que nos atraísse a ele. Os irmãos sabem, os pintores muitas das vezes querem desenhar a figura de Jesus. Como é que o desenham? Eu diria que alto, louro, espadaúdo, olhos azuis, não é? O texto diz exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Nós sabemos que o profeta está a falar de Jesus. Nós sabemos que o profeta nos chama a atenção de que todos aqueles que foram atraídos para Cristo não foram atraídos porque ele era bonito. Lembrem-se, como era Saul? Era um rei alto e esbelto, diz o texto. Como era Davi? Ele era ruivo, mas era um homem poderoso. Ele era um homem carismático, diríamos nós nos nossos dias. E muitos outros. Mas na figura de Jesus, qual é a atração? Não há atração física para Jesus. Fisicamente ele era um homem de dores, ele era um homem desfigurado. Não se poderia chamar ninguém assim por causa disso. O verso 2, porque foi subindo como renovo perante ele e como a luz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado. E sabem, meus irmãos, porquê que era desprezado? Vejam bem, porque ele vivia na Nazaré. Nazaré faz parte da província da Galileia. Galileia era o sítio onde havia mais gentios misturados com o próprio povo. E, portanto, os judeus da Judeia, os judeus do sul, desprezavam os judeus do norte. Jesus era desprezado. E o mais indigno entre os homens. Não havia dignidade para aqueles que viviam na Galileia. Os próprios profetas diziam a Galileia dos gentios. Nem consideravam muito aquela terra como sua. Pois bem, é lá que está Jesus.
É lá que ele inicia o seu ministério. Sabemos que ele vivia, depois de Nazaré, ele viveu com sua mãe na cidade de Cafarnaum, sua mãe e seus irmãos. E é a partir dali que ele inicia todo o ministério que ele faz, a partir bem do norte da Nazaré. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Esta é a descrição. O que é que nos atrai a Jesus? Vamos começar do início. Eu vou pedir aos meus irmãos que olhem o vosso boletim. Eu escrevi um texto que diz: Ele dá e eu recebo. E neste texto, eu pondero um pouco o que é este contexto. É apenas uma reflexão, nada mais do que isso. Mas eu escrevi: falar de Páscoa é falar numa primeira abordagem de dor, de tristeza, sofrimento, de repúdio, de cruz, de Gólgota, de desespero, de choro, de desânimo, de medo, de solidão, de morte, de sepultamento, de tudo acabado. Meus irmãos, o que veio à minha mente, para os irmãos perceberem, foi todo o aspecto dos últimos dias de Jesus. Quando ele falou aos seus discípulos, depois de ele ter instituído a Páscoa, o que é que aconteceu? Se os irmãos pensarem, aconteceu tudo isto. Os discípulos que andaram com ele 3 anos foram discipulados pelo mestre dos mestres. Quando chegou a hora, eles demonstraram tudo isto. As mulheres que sustentaram Jesus durante todo o seu ministério sentiram isto. O próprio Senhor Jesus Cristo viveu na primeira pessoa isto. E quando chegou a hora de ele estar a ser julgado, ficou absolutamente sozinho. Nós cantámos há pouco. Nós lemos os textos. Aquilo que o homem deu a Jesus foi desprezo, sofrimento. A coroa era de espinhos. As vestes eram trapos. E o pagamento pela sua obra benfeitora junto do homem, curando os cegos, curando os coxos, curando os leprosos, curando os endemoniados, foi uma cruz. Por isso, quando alguém diz que nós somos uns idealistas, porque para se crer devíamos ver, isto é hipocrisia humana, pura e simplesmente hipocrisia do homem. Porque os homens viram e aquilo que fizeram a Jesus foi crucificá-lo. Voltando ao texto, mas numa segunda abordagem, falar de Páscoa é falar de encontro. Os irmãos recordam-se, Jesus ressuscitou. E o que é que aconteceu? Encontrou-se com Maria Madalena. De esperança. Vai, diz aos meus irmãos que eu vou a caminho da Galileia. E é tão curioso. Jesus morre onde? Em Jerusalém. Para onde é que ele vai? Outra vez para a zona que era desprezável pelos judeus, desprezada pelos judeus. E lá vai ele para o norte. E vai para lá, no mar da Galileia, bem na pontinha daquele grande lago, chamaríamos nós hoje, se encontrar com os seus discípulos e falar com eles. E fazer o quê? Recuperar aquele que o tinha traído. Pedro, tu amas-me? Oh Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. E Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, mas tu amas-me? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. E uma terceira vez Jesus pergunta: Pedro,
tu és mesmo meu amigo? E Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu sou teu amigo. Naquele momento, Pedro não tinha percebido aquilo que Jesus estava a pedir. Jesus estava-lhe a pedir que ele o amasse verdadeiramente, com toda a profundidade do seu ser. Pedro vem entender isso depois. E Pedro demonstra isso com a forma como ele dá a sua vida, com a forma como ele dá o seu testemunho, com a forma como ele tem ousadia para, numa primeira fase, ajudar a igreja a começar o seu ministério. E é este Jesus que atrai estes homens. E é este Jesus que nos dá a tal esperança de que falo neste texto, da certeza, da confirmação. Sim, os discípulos viram Jesus. Diz o texto que uma vez mais de 400 irmãos puderam ver Jesus. Sim, viram-no depois de ressuscitado, para que houvesse esperança, para que houvesse esta alegria, satisfação, diálogo, houvesse escritura e houvesse vida, e vida com abundância. E a pergunta que precisamos de fazer a nós próprios é como? Como é possível que Páscoa seja uma coisa e o seu contrário? Como é possível olhar para o passado e vermos o futuro? Como entender que pelo amor de um homem que morreu, toda a humanidade ganha vida? Como explicar tal ocorrência e compreender todas as suas ações, consequências e resultados? Procurei na história da humanidade a pessoa que é considerada mais influente. Procurei conhecer beneméritos, filantropos, humanistas, líderes carismáticos que serviram os seus povos com dedicação, muitos deles com lutas e sacrifícios, visionários, até líderes espirituais, e invariavelmente ficou apenas um nome: Jesus Cristo. Na história recente, meus irmãos, todos nós nos lembramos e conhecemos a história, por exemplo, de Martin Luther King. O pastor batista que sofreu para combater a separação que havia dentro da própria igreja entre negros e brancos. Meus irmãos, aquele homem desgastou a sua vida para provar que aos olhos de Deus todos somos iguais. Como é que terminou? Mortos todos morremos. Assassinado, não é? Assassinado. Ele foi assassinado. Porquê? Por ódio. Mas aquele homem viveu. Aquele homem deixou um dos discursos mais célebres que toda a gente conhece. Eu tenho um sonho. E o sonho era exatamente lutando pela igualdade entre os homens, cumprindo um dos princípios do cristianismo. Aos olhos de Deus todos somos iguais. Oh, meus irmãos, mas ainda maior que Martin Luther King ou qualquer outro, existe este nome, Jesus Cristo. Como é que, eu pergunto, como é que um simples carpinteiro, vivendo numa terra desprezada, com pais que socialmente eram imperfeitos, sem fazer parte dos círculos de liderança do seu tempo, quer política, quer religiosa, sem aparência física que o distinguisse, sem ter frequentado as escolas dos reputados mestres do seu tempo, como é que um provinciano, de uma zona desprezível e desprezada, pode ter conseguido ser a pessoa mais notável de todos os tempos? Como pode ele ter sido a pessoa que marcou e marca a história ao longo de 21 séculos? Porquê? Como compreender que um homem que não escreveu uma linha que se lhe conheça, tenha feito com que tantos ao longo de milhares de anos tenham escrito tanto sobre ele? Olho para tudo isto e reconheço que sou nada. Olho para as Escrituras Sagradas e reconheço que sou indigno. Olho para as descrições evangélicas da morte de Jesus e pergunto: por que morreu ele por mim? Olho para o dia a dia
e questiono-me como agradecer tamanho amor, bondade, entrega, sacrifício, dor e sofrimento. Quanto amor imerecido Deus tem por nós. Quanto amor imerecido Deus tem por nós. Quanto amor é preciso ter para abraçar, amar e proteger um ser tão mesquinho e miserável como eu. Não sei, não compreendo. Só sei que Ele dá e eu recebo. Meus irmãos, olhando o texto sagrado, a partir do verso 4 de Isaías, nós lemos algo que já lemos muitas vezes. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Meus irmãos, o que o texto nos está a dizer é que Jesus levou sobre si todo o peso da nossa fraca espiritualidade, a nossa fraca ligação com Deus, a nossa débil ligação a Ele, o nosso desprezo muitas das vezes pela própria pessoa de Deus, demonstrada pelo nosso comportamento e principalmente pela nossa indiferença. Alguns autores tentam aplicar isto ao aspecto físico do corpo. Meus irmãos, o profeta não se referia ao físico, o profeta referia-se ao espiritual. A nossa fraqueza é de tal ordem que não fosse o amor de Deus que nós não merecemos e nós estaríamos condenados perpetuamente perante o Senhor. Mas porque nos ama, porque olha para cada um de nós com amor profundo, o Senhor se deu por nós, exatamente desta maneira, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele não merecia nada. Jesus não tinha feito mal a ninguém. Jesus, aos olhos humanos, não tinha incumprido qualquer regra, qualquer lei, qualquer princípio ético, nada. Eu acho que se houvesse justiça, ele nem de advogado de defesa precisava, porque não havia uma acusação que se lhe pudesse fazer. Mas ele é ferido, ele é condenado, ele é julgado. E o profeta vê tudo isto cerca de 650 anos antes, 700 anos antes, dizendo exatamente estas palavras: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E agora reparem, meus irmãos, o castigo que nos traz a paz, aquilo que nos dá conforto, aquilo que nos dá tranquilidade, aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos pode dar alegria, diz, estava sobre ele. O castigo foi ele que o levou. Foi ele que pagou o preço. Foi ele que se deu por mim. Os irmãos sabem que eu muitas vezes digo, e eu reafirmo, e eu peço que os irmãos, por favor, ponham isso na vossa mente. Mas ponham-no de forma lacrada. Nunca aceitem que ninguém vos diga que vocês não valem nada. Isso é uma afronta ao nosso Deus. Nós temos um valor incomensurável. Para Deus, nós temos um valor tal que Ele deu o melhor que tinha. E o melhor que Ele tinha foi o seu próprio Filho. Tu vales muito. Tu tens muito valor. Não admitas que ninguém te diga que tu não tens valor nenhum. Nem a tua própria cabeça. Quando tiveres essa dúvida, vem a este texto e vê o que Deus faz por ti, o que Deus faz por ti, o que Deus quer continuar a fazer por ti. Não deixes que a tua mente domine neste aspecto. Agarra-te àquilo que Deus te deu.
que é superior a qualquer outra coisa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos curados, nós fomos recuperados. Todos nós, diz o verso 6, andávamos desgarrados como ovelhas. Meus irmãos, o profeta está a falar centenas de anos antes, mas ele sabe a realidade do povo. Cerca de 40, 50 anos depois de ele ter escrito este texto, Israel vai pagar de forma dura a sua incredulidade para com o seu Deus. O povo banalizou a adoração ao Senhor. O povo achou que para Deus servia qualquer coisa. Aquilo que era o compromisso do povo que saiu do Egito com Deus, aquele compromisso que assumiram quando entraram na terra que Deus lhes deu, era para esquecer. Aquilo que Davi tanto tinha ensinado o povo na adoração, criando os salmos, todos aqueles salmos que o povo conhecia tão bem, já não tinham valor. O povo se afastava de Deus a cada dia. No lugar de Deus tinham outras prioridades. No lugar do Senhor tinham outras adorações. No lugar do templo começaram a banalizá-lo. As ofertas não tinham qualquer valor. Por isso qualquer coisa servia para entregar a Deus. 40, 50 anos depois de Isaías ter escrito isto, o povo começou a pagar o preço. Foi parar à Babilónia escravo. E meus irmãos, o povo não aprendeu. Houve uma primeira leva, houve uma segunda leva, e à terceira leva, o império Nabucodonosor pura e simplesmente destruiu toda a cidade de Jerusalém. Destruiu o templo. Tudo eram montões. A tal cidade que era jubilosa, conhecida como até Luz. A cidade onde estava o templo, onde todos deviam ir adorar, afinal o templo tinha desaparecido. O templo que era de ouro, na sua grande parte, que tinham tanto simbolismo, tudo isso foi derretido aos seus olhos, pura e simplesmente porque desprezaram a adoração ao Senhor. O profeta está a avisar o povo de que muita coisa irá acontecer, mas a principal que deve dar esperança é exatamente esta. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi Jesus que pagou o preço. Foi Jesus que foi à cruz. Foi Jesus que morreu. Foi Jesus que se deu por amor de mim. Sim, meus irmãos, Jesus veio para vencer a enfermidade e a dor. A dor que nos afeta, a dor que afeta a nossa alma, a dor que afeta o nosso ser, a dor que nós temos e que só pode ser curada pelo próprio Senhor Jesus. Ele veio para pagar a dívida que era nossa. Sim, éramos nós os devedores perante Deus. Éramos nós, fomos nós, cortámos a relação com Deus. Quando o pecado entrou no mundo, sim, Jesus veio para pagar a dívida que era nossa. Mas Jesus veio para reunir o seu povo e o seu rebanho. Crês tu isto? Faz sentido no teu coração? Crês que Jesus é o Senhor, o Salvador, o nosso pastor? Valeu a pena fazer isso, sabem porquê? Valeu a pena ir à cruz, melhor dizendo, sabem porquê? Porque nós aqui estamos. E antes de nós, muitos milhões. E connosco, muitos milhões. E até que o Senhor venha, muitos outros milhões hão de crer, e hão de aceitar, e hão de compreender que só em Cristo há esperança. Só em Cristo há vida. Só em Cristo há salvação.
Só em Cristo há beleza. É verdade. Aquele homem que era feio, vamos dizer assim, desfigurado, mas ele é de uma beleza extrema. Tens tu no teu coração esta beleza? Tens tu este sentimento de gratidão a Deus? Tens tu este mesmo sentimento de perdão que Deus quer que todos nós vivamos como igreja sua, como filhos seus? Consegues tu vivenciar isto que o Senhor Jesus nos deixou? Há pouco tempo lia um pensamento e com isto terminamos. E o pensamento dizia isto: eu nunca poderei ter vergonha do Senhor Jesus, porque Ele não teve vergonha de mim quando morreu em meu lugar. Eu gostei do pensamento. Achei que é isto mesmo. Poderei eu ter vergonha de dizer que sou cristão? Poderei eu negar isto a alguém? Certamente que não. Porque Jesus não teve vergonha de mim quando morreu na cruz do Calvário. Temos nós esta certeza e esta confiança. O preço da vitória foi ganho pela crucificação. No próximo domingo nós falaremos de vitória. No próximo domingo nós exaltaremos a vitória da vida sobre a morte. Aquilo que Jesus nos trouxe, aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos dá e aquilo que Ele nos quer continuar a dar por toda a eternidade, vivendo com Ele para todo o sempre. Amém? Desejo que esta seja a nossa certeza. Nele fomos resgatados. De facto, não percebemos como é que o prémio é nosso. Mas, meus queridos irmãos e amigos, nós sabemos tão pouco sobre Deus, sobre aquilo que Ele é, sobre a forma como Ele pensa. Nós não conseguimos saber. Basta-nos saber uma coisa: Ele ama-te com amor profundo. Tu, para Deus, tens um enorme valor. Ele quer-te para si. E Ele espera-nos, a todos nós, de braços abertos. Só precisamos de ir ao seu encontro. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque a Tua palavra vem até nós em cada dia. E Tu nos dás a oportunidade de compreender este amor, este incomensurável amor, que foi declarado em Cristo Jesus, nosso Salvador. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque Tu não desprezas a Tua criação. Muito obrigado porque Tu não desprezas o homem. Muito obrigado, Senhor, porque Tu cuidas, Tu amas a cada um de nós. Senhor nosso Deus, que todos nós retribuamos com o melhor que temos e o melhor que sabemos para contigo, do nosso amor, da graça. Senhor, retribuamos a misericórdia que Tu tens para cada um. Senhor, que nós reconheçamos que só em Ti há vida. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, pelo culto que pudemos prestar. Senhor, que ele tenha subido como aroma suave. Tu te tenhas agradado daquilo que aqui aconteceu. Nosso Deus, leva-nos a cada um de nós em bem. Cuida e supra as necessidades de cada um. Senhor, e sê com aqueles que aqui não puderam estar. Ó Pai, por enfermidade, por dificuldade, por alguma coisa que os impediu, Senhor, que a Tua graça os toque, o Teu Santo Espírito os sustente e lhes dê ânimo. Senhor, nós pedimos a Tua bênção. Pedimos a Tua bênção para o mundo, pedimos a Tua paz para aqueles que estão em guerra. Senhor, pedimos a Tua paz para aqueles que estão aflitos. Senhor, pedimos-Te por esta situação tão grave da Ucrânia, da Rússia. Senhor, mas em tantos outros lugares do mundo há guerra e há desespero e há morte,
há sofrimento. Ó Senhor, dá-nos a paz que só Tu sabes dar. Sustenta cada uma daquelas mães que perdeu o seu filho, cada uma daquela esposa que perdeu o seu marido, cada filho que perdeu o seu pai. Ó Senhor, acompanha-os a todos. Que o Teu Espírito esteja com eles. Ó Senhor, e que a Tua palavra neste ambiente ainda possa ser proclamada e possa fazer sentido aos corações mais duros. E eles possam se abrir e em vez de um coração de pedra, possa ser colocado um coração de carne. E eles possam entender que há um Deus, que há um Senhor, que há um único Rei que és Tu. Pai, dá-nos uma semana abençoada. Te pedimos tudo, não por nós, mas nos méritos infinitos do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.